uma decisão que foi emitida pela Justiça Militar Estadual no início desta tarde, de um pedido que havia sido feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, de passar, como tu falou, que era para a Justiça Comum, o caso dos policiais suspeitos de torturar e matar o Vladimir Abreu de Oliveira, de 41 anos, morador do condomínio Princesa Isabel, aqui em Porto Alegre. O MP fez esse pedido porque acreditava que houve um crime de homicídio qualificado e, por isso, o caso deveria seguir para o Tribunal do Júri de Porto Alegre. No entanto, nesse despacho da Justiça Militar, lá nas linhas do despacho, há a afirmação de que as provas colhidas indicam um crime diferente. Segundo o documento, os brigadianos queriam torturar a vítima, mas não esperavam a morte dele, do Vladimir. Com isso, o caso vai seguir sendo tratado como um crime militar, julgado pela Justiça Militar e não pela Justiça Comum. Além disso, foi aceito um pedido da defesa, nesse mesmo despacho tem essa outra decisão, um pedido da defesa dos acusados de incluir as informações obtidas pelo inquérito da Polícia Civil. Lembrando que toda essa parte que eu falei anteriormente é com base no inquérito da Polícia, da Brigada Militar, no caso, que foi quem investigou. Policial Militar, o IPM. Há, em paralelo a isso, uma investigação que ainda não foi concluída da Polícia Civil, inclusive, os dois acusados de se envolver diretamente na morte do Vladimir foram ouvidos ontem, deram finalmente a sua versão. No inquérito militar eles haviam ficado em silêncio. Ontem eles resolveram falar ao lado da sua defesa e pediram que esse depoimento e todos os dados do inquérito da Polícia Civil também sejam incluídos nessa acusação, nesse material pedido pelo Ministério Público. Então, são duas decisões, uma em desfavor do caso do pedido do Ministério Público e outra a favor da inclusão desses dados da Polícia Civil. Eu separei até aqui um trecho em que há mais detalhes sobre essa decisão da Justiça Militar, que fala que não há indícios ou elementos de prova a indicar que os investigados tenham agido com o dolo de matar, admitindo-se neste caso que possa ter ocorrido uma culpa consciente. Os militares, então, eles previram o resultado da morte, mas acreditaram que isso não aconteceria, talvez, e aí é bem como está escrito, talvez por excesso de autoconfiança nas suas habilidades de tortura. Meu Deus. Isso está escrito nesse documento. Já que os outros dois membros da guarnição de serviço, também investigados, deram conta de que toda a ação visava a extorquir informações da vítima acerca de armas e drogas que poderiam estar no condomínio em que essa foi abordada. Ian Tâmbara. Forte, né? Forte o trecho, né? As suas habilidades de tortura. A tortura é um crime abjeto. E deve ser em qualquer circunstância, né? Seja você de direita, de esquerda, de centro, de lado. A tortura passa a condição humana, né? Passa a condição humana. Aborda esse tipo de assunto, naturalmente começa a vir, né? Ian, Gabriel, Kelly, nossos ouvintes, um tipo de manifestação muito comum entre uma fatia de ouvintes expressiva, que então tá defendendo bandido? Não se é isso. A gente acha que a tortura não deve ser. E eu acho importante só deixar claro que quando a gente eventualmente critica uma postura da Brigada Militar por algum caso específico, isso não tem relação alguma com uma posição antipolícia, muito pelo contrário, isso é defender a polícia, não é defender bandido. E nesse caso eu vou só claro. Não é corrigir, eu vou pedir uma parte que não é uma postura da Brigada Militar, a postura destes policiais, né? Nesse caso aqui, a gente está falando da postura desses policiais que erraram. Mas eu vou fazer uma crítica aqui pontual à própria Brigada Militar, que, repito, e a gente sempre diz, é uma instituição séria, dedicada, preparada. Que está investigando isso aí. E muito, a gente percebe, empenhada em proteger e socorrer o povo gaúcho. Em relação a isso, não há dúvida, é uma instituição centenária, que é inclusive um orgulho do estado do Rio Grande do Sul. Mas, Jacobsen, a polícia precisa de uma boa imagem nas periferias. Eu sempre digo isso, né? Precisa ser vista como uma instituição parceira e não como uma instituição violenta. Quando uma população enxerga a polícia como uma ameaça, que bate no pai, que esculacha o vizinho, né? Que tortura o primo, cresce na comunidade a convicção de que o bandido, o traficante, o chefe da facção é quem protege aquele pessoal, é quem protege os pobres. Isso é muito ruim para todos nós.